Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CLEP, o podcast onde de uma forma simples, descomplicada e descontraída falamos sobre casamentos. Este é o episódio 5 da temporada número 1. Hoje o meu convidado, confesso que é daqueles que me deixou assim mais ansiosa e de que tinha mais vontade de conversar. Quando pensei em fazer este podcast, foi dos primeiros nomes que me veio à cabeça e assim que lhe fiz o convite disse: eu tenho que falar sobre este assunto e não pode ser com uma pessoa qualquer. E portanto dou as boas-vindas ao Sr. Padre Paulo Duarte. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigada por aceitar o convite. Olha, obrigado eu também pelo convite. Estes temas são sempre bons de conversar. Sim, é verdade. Sim. Eu acho que temos aqui pano para mangas, ficávamos aqui a tarde toda, mas a ideia deste podcast é também falarmos um bocadinho, para além daqui do tema dos casamentos, é falarmos também um bocadinho sobre as pessoas. E isso tem sim uma história giríssima para partilhar, porque isto de ser padre não é de sempre. Não é de sempre, é verdade. Em breve já vou celebrar 9 anos de padre, mas entretanto, obviamente, desde que sou jesuíta, mais ou menos 20 anos, desde que sou jesuíta, consagrado, e depois é a formação, e depois fui ordenado padre, mas antes, e daí muitas vezes a brincadeira, porque nós jesuítas somos a Companhia de Jesus, a ordem chama-se Companhia de Jesus, e então eu brinco que digo que mudei de companhia, porque eu estava na companhia aérea, eu fui comissário de bordo durante 3 anos, estava numa companhia aérea, e então mudei de companhia, da companhia aérea para a Companhia de Jesus. Ok, foi só uma mudança de companhia, no fundo. No fundo, a Jesuit Airlines com codeshare com a Air Vaticano. Welcome aboard this flight to heaven. Não, é melhor não. Vamos... Adoro. Ok. Sim, então pronto, aí no fundo é esta história, e às vezes até mesmo pegando agora no tema dos casamentos, brinco que é uma business class litúrgica, portanto muito é uma bem. celebração. Parece-me lindamente. Portanto, há 9 anos que sentiu que fazia sentido, sentiu que fazia sentido, não é? Sim. Voar noutra direção. Neste caso há 20 quase, só que sou jesuíta, portanto há 20. Depois temos uma formação relativamente longa, entre estudos e formação interior, claro, e mais intelectual, humana, espiritual e intelectual, e, portanto, quando eu tinha já assim 11 anos de jesuíta, então fui ordenado padre. Portanto, sou padre há 9 anos, jesuíta há quase 20. Muito bem. E é padre em Braga, não é? Sim, neste momento sim. Porquê? Porque, como sou jesuíta, nós enfim, andamos muito em mudança de missão. Eu estou desde há 4 anos no Centro de Espiritualidade, na Casa da Torre, mais dedicado aos acompanhamentos, orientação de retiros. E quando começa a época alta... Sim, porque... Quando começa a época alta, portanto... O Padre Paulo Duarte é quase como uma quinta que é preciso às vezes marcar com 2 e 3 anos de antecedência, não é? Não chegamos a tanto nascer com alguma, mas é verdade. Tem assim a agenda preenchida. Sim. Quando começa a época, eu brinco, olha, vai começar a época alta dos casamentos. Sim. Já celebrei, entretanto já abençoei. Este ano já abençoei um casamento, portanto, e agora vão começar. Mas isto tem todo um motivo, e o facto de eu querer tanto conversar consigo, peço desculpa, se me tratar por tu não há problema, se tratarmos por tu tranquilamente. É exatamente porque sinto aquilo que os noivos sentem e porque eles partilham também muito comigo aquilo que vão sentindo durante todo o processo, que é esta agenda tão preenchida deve-se ao facto de haver aqui um trabalho muito cuidado e muito especial no que toca, se calhar, a aproximar as pessoas da igreja, ou pelo menos não querer afastá-los, não é? Acompanhar. Eu acho que é mais falar isso. De uma forma simples, descomplicar aqui tudo. Uma das coisas que acontece, claro, quando há pessoas que são muito próximas, ou seja de família ou amigos, portanto, dizem, olha, tenho um sonho que seja, eu lembro quando estudava, ainda já como jesuíta, e aliás, mesmo como comissário, quando depois eu disse que ia mudar de companhia naquele tempo, um outro, se eu casar, és tu que vais celebrar o casamento. Pronto. Mas acontece isto, ou quando estudava, já como jesuíta, e portanto é natural que, por exemplo, este ano vou abençoar 2 casamentos para mim muito especiais. Por exemplo, um deles vai ser de uma antiga aluna, antes de eu ser já jesuíta, mas antes de ser padre, eu fui professor num dos nossos colégios, e fui diretor de turma. E vai ser uma aluna da minha direção de turma, então também vai ser muito bonito
isso, porque, enfim, também foi a turma que me ajudou aqui a abrir a paternidade espiritual, como na direção de turma. Então também vai acontecer. Mas pronto, obviamente há essas pessoas que eu já conheço e, portanto, que querem. Depois há muitas pessoas, ou o contacto puro, ou estiveram noutros casamentos, e então entram em contacto para que se ver a minha disponibilidade para Porque faz uma celebração de uma forma muito especial, não é? Eu digo sempre aos noivos, olha, assim, curto e grosso, nesta primeira conversa, para mim é mais um casamento, mas naquele momento é o casamento. Não há mais nenhum. Claro. Naquele momento é o casamento que está a acontecer. E já aconteceu, por exemplo, enfim, um colega padre não podia celebrar e pediu-me, por favor, se eu não podia, então, que é raríssimo no meu caso, que é conhecer os noivos à porta da igreja. Portanto, claro, não tivemos a oportunidade de conversar, não tivemos quase, eles tinham tudo muito preparado, é verdade, só me passaram. Porque vai recebê-los à porta, não é? Não, eu vou recebê-los à porta e depois também falo sobre isso, que também eu recebo os noivos à porta. Bem, ao comissário de bordo, Welcome aboard. Welcome aboard. Não, mas há aqui para mim um sentido mais profundo do acolher à porta. Mas, então acolhi-os à porta e depois no final disseram-me, parece que vocês conheciam de toda a vida. Sim, porque há formas de o fazer, não é? Quer dizer, sem artificialidade, não é? Sim. Porque acho que é um bocado sem ser uma coisa artificial, mas há coisas que são transversais. Todos nós, como humanos, gostamos de ser acolhidos. O que é que significa? Claro que depois, quer queiramos, quer não, quando falamos de um casamento, há um padrão, que é a relação humana, o relacionamento, o que é que vai ser na relação de casal. Depois eu vou já tendo experiência de acompanhamento de casais, não é? Portanto, as luzes e as sombras. E por isso, quando naquele momento, naquele dia, obviamente não é trazer as sombras, é aflorar, porque às vezes também é importante, mas a partir da luz. Mas isso para mim, é sempre em qualquer situação. Certo. E acho que é uma das coisas que toca, no fundo, toca a toda a gente, e sentirem-se profundamente acolhidos, os noivos, para mim é fundamental. Depois há uma outra coisa que também me parece importante, é um dia de festa, é um dia de celebração. É um dia sonhado há tanto tempo. É um dia sonhado, é um dia pensado, é um dia com muitas emoções. Não faço um paralelismo, porque são coisas realmente diferentes, mas eu também me recordo do dia das minhas ordenações, porque fui ordenado diácono e depois ordenado padre, por isso é que eu falo no plural, as ordenações. E é muito emocionante, é algo transformador de vida. E sabendo eu isto, obviamente são situações diferentes, mas que um dia também dos amigos estão próximos, querem acompanhar, é muito, muito emocionante. E, portanto, e tenho-me apercebido disto, que é, se nós ajudamos que a celebração religiosa, neste caso, que é o primeiro grande momento, porque há outros pequenos grandes momentos antes da cerimónia religiosa, já sei, não é? A bela da Mini lá com os noivos antes, é espetacular, que ótimo. Mas pronto, vejo isso e que bom que é o acolhimento aos convidados, etc., antes de ir para o sítio de propriamente dita celebração, a igreja. E que bom, isso faz parte, eu acho que tudo faz parte da festa, não é? É um dia de festa, como dizia. Obviamente que depois vem o momento religioso, que é um momento muito curioso, porque eu apercebo-me disso, que é, claro, os noivos, se eu já fiz um percurso com eles, portanto estão preparados, no sentido, conhecem, portanto estamos ali num à vontade. Muitos dos convidados, por exemplo, é o momento de seca, é o momento que não apetece. É o momento em que saem da igreja. É o momento em que, aliás, às vezes saem, não, às vezes nem entram. Nem entram, não é? Pronto. E atenção, eu quando estou a dizer isto não estou a julgar, quer dizer, porque não, enfim, é o que é, cada pessoa também tem a sua história de relação com a igreja, por aí fora, portanto há muita complexidade e não vou entrar por aí. Mas é certo que acontece isto, não é? E há muita gente que vai mesmo por a questão simpática faz parte do convidado do dia, que é o casamento, não é? E eu fico sempre a pensar, que é, como é que nós podemos verdadeiramente acolher toda a gente? O dia, e eu digo sempre aos noivos, é o dia deles. E gosto muito de salientar isto. Não é nem sequer nem um dia da família de um e do outro, é o dia deles. Porque às vezes também há muitas pressões para que ser com... Eles é que vão ali viver o amor deles e querem partilhá-lo com uma comunidade. Os amigos, que escolheram, família, não é? Que escolheram, etc. Pronto. Mas isto,
às vezes, enfim, depois há os tem de ser e às vezes cuidado com os tem de ser. Se vocês encontram a vossa liberdade enquanto felicidade, vamos por aí. Pronto. Mas o que é certo é que pronto, estão lá os amigos e obviamente querem todos ser bem acolhidos. E isto de os acolher à porta, também vou antes, na medida do possível, para acolher, enfim, as pessoas que chegam. Eu confirmo, é verdade, já assisti. Sim, porque as pessoas que chegam, dar-lhe as boas-vindas. Já apanhei também um bocadinho tudo. As pessoas, pronto, obviamente, lá um boa tarde, bem-vindo, boa tarde, bem-vinda. Não digo a bordo, não é? Mas digo um boa tarde, bem-vindo. Das pessoas que me ignoram ao delta abaixo, acontece. E eu fico a pensar, pois, o que é que será que se passa aqui, não é? Bem, e eu, como estou à porta, não estou propriamente vestido de forma discreta. Exatamente, estou paramentado já, por isso... Mas atenção, são mesmo menor número de pessoas, a grande parte, pronto, bom dia, sou padre. E muitas vezes eu digo aos noivos, eu acolho-vos à porta por um simples motivo. Eu quero-vos dar as boas-vindas a esta casa onde vocês vão celebrar o vosso sacramento. Porque o sacramento não é celebrado, o sacramento não é o padre que celebra, são os Era uma das noivos. perguntas que eu tinha para si. Pois. É o único sacramento que não é celebrado É o único sacramento que não é o padre ou o ministro ordenado, porque, por exemplo, um diácono pode batizar, por exemplo. E também um diácono pode ser um ministro da Igreja para abençoar o casamento. E porquê? Porque esse sacramento são os noivos que o vivem. E eu, como ministro, aquele que serve, é o significado da Igreja, estou ali para testemunhar, para confirmar em nome de Deus. Então, mas são eles que o vivem. Claro que, ao estar à porta, estou-lhes a dar as boas-vindas, não é à minha casa, é à nossa casa. Porque depois esta é outra coisa, não é a minha casa. A minha casa entenda-se padre, mesmo que não seja propriamente a minha paróquia, ou o que for, igreja, ou seja, é a nossa casa. Depois, já agora a propósito das entradas, também convido muitas vezes os noivos a pensarem como é que querem entrar. Porque há a tradição, a noiva quer entrar com o pai, por isto, e eu às vezes também desmonto, também gosto muito de explicar. Porque às vezes fazemos coisas só porque nos dizem que sim, que é para fazer, não é? Exatamente, e eu gosto mesmo de lhes falar destes pormenores, o significado, o simbólico. Por exemplo, eu digo aos noivos, vocês se quiserem podem entrar os dois juntos na igreja. Como? mas sim, mas olha, querem que eu vos diga verdadeiramente uma das coisas fortes que significa o pai levar a noiva? Então, lembram-se, há uns tempos, pronto, que foi aquela tensão de São Paulo, a famosa carta de São Paulo, que é também uma péssima tradução, que não sei o quê, da mulher ser submissa ao marido, enfim, que aquilo tem muito que se lhe diga, só que depois com a nossa sensibilidade, mas pronto. Então, tu, noivo, és posse do pai, está já o noivo lá à frente. O próximo dono lá à frente. E vais ser posse agora do marido. Ficam-se a olhar para mim. Não tinha pensado disso dessa forma. Por isso é que eu digo, vocês podem entrar já os dois, porque vocês vão formar um casal, já estão a formar um casal. E podem entrar os dois na igreja, e eu estarei à porta para acolher. Como você, depois eu digo, vocês depois têm esta informação e podem discernir como, porque obviamente eu sei que não havendo esta noção deste simbolismo, sei que a tradição, e para muitos é muito bonito, o pai levar, vai entregar a filha. E agora, portanto, é a mãe que leva o noivo, por exemplo. Pronto. E eu compreendo, quer dizer, não vamos entrar aqui também em estetismo quase das coisas, mas é bom também falar disto para se compreender o que é que está por trás. Porque toda uma celebração tem uma carga simbólica fortíssima. Levar o ramo. O ramo. Hoje em dia continua a ser levado sem significado nenhum, não é? Exatamente. Portanto, esta coisa de o que é e depois entregar o ramo à Nossa Senhora, o que é todos estes, o porquê de pôr a aliança, e eu desmonto, ou seja, na conversa, quando digo desmontar, é ajudar a compreender o porquê. E porquê é que se casa na igreja, não é? Mas ainda ficando na entrada, neste acolhimento. Depois digo-lhes, mas se quiserem, podem entrar os dois. E já tem acontecido, ficaram a pensar e dizer, bem, por exemplo, noivos que já vivem juntos. Claro. Não, quer dizer, já são família, pensar, não é? É isso, claro, quer dizer, porque é que vamos estar aqui com estas coisas? E percebe-se que de facto é bonito. E não é só por ser bonito, é que tem uma força já de, ok, estamos a entrar naquilo que nós queremos confirmar que é a nossa união.
Claro que depois, enfim, depois eu brinco para dizer a carga de superstição que existe. Não pode olhar para a noiva porque dá azar. Meus amigos, ainda acreditam nisso? Ainda acreditam no Pai Natal? Exatamente, quer dizer, tanta superstição. Afinal, depois porque às vezes mesmo na brincadeira, seu pai, mas que eu não tenho muita fé, eu não sei o quê, mas depois vem a superstição e ele, também não fé, mas depois tem-se uma fé na superstição. Como é que se pode também ajudar vamos lá, aqui ganhar maturidade na experiência mesmo da fé? Pronto. E então esse acolhimento à porta para mim é muito dar as boas-vindas a esta casa que é nossa, portanto é vossa também, enquanto noivos, é nossa, também aos convidados, para podermos viver então esta celebração, este momento da celebração. E faz-lhes um teste. Não faz ali à entrada? Eu faço ouvi dizer. Eu faço. É o último teste, só que eu não posso revelar aqui. Pronto, eu achava que ia conseguir. Brinco. Pronto, quando é um acolhimento individual, eu faço aquela coisa de brincar. Olha, é o teste final, pode não haver casamento, olha, então vamos passar já para aqui. Eles ficam logo muito aflitos. Houve uma vez um pai que disse, o que é que me está a dizer? Vai ver um teste? Claro, eu tenho que fazer aqui o teste para perceber se estão preparados, podes chumbar. Completamente aflito e disse, olha, que eu ainda vou fazer o teste assim, também. Bem, mas claro, obviamente, o que é ali o momento de acolhimento em que lhes digo algo, pronto, e lhes digo algo no sentido de, aqui estamos, vamos respirar, aqui estamos. E que bom que é. Não é? Porque aqueles nervos todos que estão ali... Claro, porque, bem, e depois toda a coisa dos protocolos, o vestido para aqui, o não sei o quê, o véu que para lá. Que é o nosso papel, não é? Pronto, e tal, depois as madrinhas todas nervosas, depois a lagriminha e tal. Vamos lá. Vamos focar naquilo que é realmente importante. É isso, a densidade da presença. Claro. Pronto. Então foi-se teste e depois disse, pronto, passou. Vamos começar. Mas sim, acho que é. Depois é mesmo viver o momento da celebração. Bem, mas acho também o antes, não é? Sim, eu tenho aqui muitas perguntas sobre o durante, mas se calhar vamos ao antes, para fazermos as coisas por ordem. Mesmo para ajudar. Portanto, claro. É preciso uma preparação. É preciso uma preparação. Nem toda a gente está preparada. Nem toda a gente está preparada. E é curioso, mesmo as pessoas que acham que estão preparadas, quando, por exemplo, vão fazer, nós na Casa da Torre, orientamos fim de semana de noivos, que equivale a um CPM, curso de preparação para o matrimónio, significa CPM. Eu brinco e digo que qualquer dia temos que pensar seriamente no CCM, que é no curso da continuação do matrimónio. Mas olha, isto é uma curiosidade, eu já casei há uma série de anos, não interessa nada, porque assim sinto-me velha de repente, mas a verdade é que quando fiz o meu CPM, íamos um bocadinho apreensivos, porque depois houve-se muita coisa, não, é uma seca, não sei. A verdade é que eu saí de lá, tanto eu como o meu marido, a dizer assim, nós devemos fazer isto uma vez por ano. Pois. E por isso é que eu brinco a dizer que deveria haver o CCM. Sim. Pronto, enfim, mas já agora aproveito para dizer que nós também temos o que se chama o relógio da família, a arte do encontro, para casais, que é só um dia, porque às vezes com os filhos é difícil, mas temos o relógio da família, quem possa, que é um fim de semana, portanto, para aí depois também pensar e repensar o casamento, porque se bem, isso seria o podcast 2. Não, porque é todo um outro tema. Sim. Mas aqui, é importante a preparação, e depois eles, os noivos, quando fazem o fim de semana de noivos, o CPM, percebem, ok, porque se fala de tantas coisas, não se está a pensar nisso. Mesmo casais que já vivem juntos, mesmo casais que já partilham, e eu, enfim, já abençoei casamentos, casais que vivem juntos, alguns, inclusive, com o batizado na própria celebração, portanto, que é cada vez mais comum agora. Pode acontecer. E depois, ao conversarem comigo, dizem-me, Paulo, passados uns tempos, há aqui qualquer coisa que acontece. Eu disse, bem, claro, nós acreditamos que há toda uma dimensão espiritual, que é um plus, e um plus num sentido mais profundo. E dizem, é verdade, nós já vivemos há uns anos, não há aqui qualquer coisa que acontece. Disse, pronto. Não é só assinar um papel. Não é só assinar um papel, não é só uma cerimónia que ali está a acontecer. Pronto. Mas claro, esta preparação. Mas esta preparação, também, uma das coisas que me parece importante é, mesmo quando vão pensar na igreja, pensar que nem sempre a igreja significa padre incluído. Não vem o pacote completo. Não vem o pacote completo, não. Há igrejas, por exemplo, penso duas assim grandes, míticas, em Braga, onde eu estou mais próximo, não é? O Sameiro e a Sé de Braga, não é? E a Sé e o Bom Jesus, por exemplo, 3, mas sobretudo Sameiro e Bom Jesus, que, claro, imaginemos os reitores, são destes santuários,
às vezes chamam-se reitores, não tinham pão na mãos onde ir, não faziam mais nada que era celebrar casamentos em série, e claro, e para a pessoa a coisa não pode não ser. É viável. Não é viável, não é de tudo. E em alguns sítios, que é uma zona paroquial e que também possam ser emblemáticas, os párocos dessas igrejas e dizem, bem, olha, nós celebramos casamentos dos nossos paroquianos, ou seja, de quem são paroquianos, quem vem de fora, e aí normalmente já dizem, mas às vezes acontece, não há esse comentário e então as pessoas estão a achar que já há padres. Não há padres. Deixa-me aqui fazer outra pergunta, porque muitas vezes as pessoas também não percebem isto, que é, não temos pacote completo, portanto temos que contactar um padre à parte. Isso implica um custo, não implica? Quem é que é pago? Bem, antes de mais esclarecer que às vezes as pessoas dizem-me, perguntam-me logo os meus honorários. Não há honorários. Se as pessoas querem dar uma ajuda, é o que eu digo, se quiserem dar uma ajuda... É bem-vinda porque será bem entregue. Sim, no sentido porque vai para a comunidade. Portanto, claro. No sentido do nosso voto de pobreza, eu não tenho propriamente a minha conta, isto vai para a comunidade. Portanto, e se quiserem ajudar, é uma ajuda. Uma coisa é, depois, que é natural, porque há gastos de eletricidade, há gastos de limpeza, etc. Por exemplo, nestes santuários, é tanta coisa pedida. Portanto, há um custo do local. Da própria igreja, não é? Pronto. Sim. Agora, para nós padres, não há... Não. Se quiserem dar uma ajuda e se quiserem... Que não é obrigatória, é bem-vinda, mas não é... Não, de tudo. Não existe. Isto é uma coisa que é... O sacramento é gratuito. Portanto, não, se a pessoa quer ajudar, e às vezes dizem... Claro que eu, para brincar mesmo... Nem costuma brincar nada. Nada. Eu faço, claro, o meu ar mais sério. Sim. São 10 mil euros. Mas pronto, tendo em conta que vocês vieram por contacto, não sei que são 5 mil. Obviamente dou assim um valor... astronómico. Estúpido, não é? Para se perceber e depois ficam aquele... Às vezes ao telefone há assim um silêncio e diz, estou a brincar. Eu disse, o que é isto? Ou seja, esta pequena brincadeira, calma, vamos desmontar isto. Depois digo isto. Não existe um custo associado. Não existe. Mas voltando aqui à preparação, é preciso então muitas vezes perceber, e aquilo que falávamos há bocadinho, se as pessoas estão ou não preparadas para casar na igreja. Bem, o que é um casal que está preparado para poder casar na igreja? Vamos ver. Acho que há aqui várias coisas que é preciso também compreender. Porque eu pergunto-lhes porquê é que querem casar na igreja. E sem julgamentos, claro, há sempre aquela reação, porque temos um inconsciente coletivo marcado de, o padre está a perguntar logo. Não, pergunto porque quero saber, também nós estamos a conhecer, não é? Primeiro, casar na igreja implica fé. Não é necessariamente dos dois, mas pelo menos um deles tem de haver ali um caminho de fé, uma noção de que o casar à igreja, o viver o sacramento, sacramento significa sinal eficaz da graça de Deus. Portanto, é algo que acontece e que nos transforma por dentro, que a fé nos diz isso. Portanto, pelo menos um deles tem de viver uma mínima experiência de fé, porque senão o que está ali a acontecer não faz sentido nenhum. Claro. Não faz sentido nenhum. Para a fotografia só não vale a pena. Pois, não é que não vale a pena mesmo. Ou para agradar aos pais, que muitas vezes acontece, não é? E porque esse sacramento não é válido sequer. Porque uma das coisas e por isso que o ritual prevê fazer a pergunta, não é? Se é de livre vontade que aqui estão. Eu às vezes digo isto, ou seja, precisamente por ser o dia, o vosso dia, o que é que isto significa? Vocês estão livres. Estou casado porque a minha avó está muito doente, ou a bisavó que não sei o quê, então esse casamento não é válido. Porque depois é também preciso perceber esta coisa enquanto igreja, não é? O que é a validade do casamento? A pessoa está livre para o viver. Porque queres viver este sacramento. Até eu, Sim. padre, e digo muitas vezes, eu tive que manuscrever uma carta que estava livre de qualquer coação para a ordenação. Portanto, liberdade. Que implica liberdade interior, e ambos têm que ser livres. E livres também no conhecimento um do outro. Por isso é que quando nós fazemos o acompanhamento e o CPM, também se propõe muito momento de partilhar a dois para conversarem. Porquê? Porque, reparem, viver o casamento enquanto igreja implica o conhecimento de com quem eu vou casar. Saber com quem eu vou casar. E saber desde as coisas. Sim, eu sei que vou casar com esta pessoa que tem este tipo de dificuldades, tem este tipo de defeitos. Eu faço cá o ponto negativo porque toda a gente quer casar com as coisas maravilhosas, como é óbvio, não é? Mas a liberdade implica, eu sei que esta pessoa não é perfeita, ainda bem, e sei quais são
as imperfeições. E amor nesses defeitos, não é? Exatamente, e eu transmito, e eu também sou capaz de transmitir isto, ou seja, porque quando nós vamos partilhar, o que eu digo aos noivos é, vocês o que vão dizer uma ao outra é que o vosso amor é sagrado, é equiparado ao amor divino, portanto vocês vão ver um sacramento. Não significa que é um amor acabado, não significa que é um amor jato, porque não é assim, porque há sempre este lado humano, mas de facto há ali um toque. Mas eu acho que se calhar o que falta muitas vezes é exatamente isto, é nós simplificarmos a linguagem, não é? Porque não é uma linguagem propriamente acessível a toda a gente, porque os textos nem sempre são fáceis de interpretar e muitas vezes dizemos, não é, aquilo tudo sem pensarmos no que estamos a dizer. É? Sim, por isso é que, sabendo isto, obviamente, sabendo que pessoas ou que tiveram na catequese e depois deixaram de ir, enfim, estas questões todas que acontecem, que é como é que nós podemos ajudar as pessoas a compreenderem perfeitamente, até ao ponto de, então eu ainda não me sinto preparado para viver o sacramento. Que acontece? Que pode acontecer. Já aconteceu, acompanhar casais e perceberam, não estou preparado, não nos sentimos preparados para celebrar o casamento, e depois dizem, Padre Paulo, enfim, mas para nós Deus é importante, será que é possível, pronto, nem que seja na quinta, passar lá, nem que seja uma pequena oração, e depois eu explico claramente, atenção, isto não é um casamento religioso, venho aqui, seja por esta simpatia, e que para eles é importante, depois, e que já aconteceu também, passado um tempo dizem, curioso, agora sim, sentimos-nos preparados enquanto casal para viver o sacramento, então vamos vivê-lo. Está a tocar num ponto muito importante, que é uma questão que os noivos levantam muitas vezes, que é, eu quero casar pela Igreja, e eu acho que muitas vezes se eu quero casar pela Igreja é porque é importante para a família, lá está, aquilo que falámos há bocadinho, mas eu quero casar pela Igreja, mas eu não quero ir à Igreja. Eu quero casar pela Igreja na praia, na quinta, na floresta. Acontece muito. E eu também compreendo que às vezes é uma questão logística, etc. Portanto, eu acho que às vezes Santo Inácio, o nosso fundador dos jesuítas, usa uma expressão que é salvar a proposição do próximo. Ou seja, ver uma pessoa, imaginemos que quer casar na praia, etc. Salvar a proposição, dizer, tentar perceber e compreender. Só que depois é necessário explicar que se há um casamento na igreja, e atenção, pode acontecer, às vezes os parques do local podem estar de acordo para várias questões, etc. Mas o que eu recordo é, o casamento na igreja implica uma noção de comunidade. Não só a comunidade mais próxima, que são os convidados, mas uma comunidade muito mais alargada, que é um sentido de igreja, corpo, de facto mais alargado. E o facto de se celebrar o casamento no templo, para usar a expressão igreja física, não é? Uma capela, uma igreja física, o que se está ali a querer dizer é que existe esta integração numa comunidade. Por exemplo, há vários momentos do ritual que recorda, atenção, que o vosso amor não é um amor fechado, é um amor que se abre, é um amor que é para estar atento a quem mais sofre, é um amor que é para estar atento aliás, uma das bênçãos possíveis finais de casamento é mesmo isto, dizer que haja que protejam e acolham os mais pobres e mais necessitados para que eles os acolham na morada, na glória, mais ou menos qualquer coisa assim. E, portanto, quando se casa na igreja, não é só uma coisa de o nosso amor fechado. Há um sentido comunitário. Estamos a partilhá-lo com a comunidade, Estamos a partilhar com a comunidade. Não é só uma coisa bonita, é um bonito que é estético no sentido transcendente. Porque há muitas vezes as missas campais, por exemplo, não é? E os noivos depois contra-argumentam com isso, claro, que é porque é que pode e eu não posso, e porque é que ali pode e eu não... Pronto, e depois obviamente aqui o sentido da missa campal tem que ver muitas vezes com uma atividade que possa estar a ver, uma romaria, uma peregrinação, compreende-se. Mas aqui, voltar aqui ao lugar do templo, porque depois tem que ver uma coisa importante. Porque às vezes é preciso esta coisa teológica explicar. O facto dos noivos casarem em frente ao altar, portanto, como eu dizia, o sacramento como este sinal eficaz da graça divina, portanto, volto a dizer, tem de haver ali um mínimo pressuposto de fé, de relação. E o altar, o que é que significa? O altar é o sítio onde toda a gente se acolhe, se junta para celebrar. Em templos, o altar é um sítio dos sacrifícios, mas depois Cristo tornou uma mesa, e o sacrifício de uma mesa de convívio. E, portanto, quando eu vou celebrar na igreja, o altar é o grande convívio com toda a gente. Portanto, sempre a ter significado, o significado verdadeiro é exatamente, dentro do templo, e não é? toda a gente, e por isso é que também é importante dizer, toda a gente para lá do tempo e do espaço. O que é que eu quero dizer?
Pessoas, por exemplo, já partiram da família, ali estão. Pessoas que, por exemplo, não puderam vir ao casamento, seja por situação que for, por uma distância de espaço, em oração e espiritualmente ali estão. Podem-me dizer, mas isso também pode ser na praia. É verdade, mas aqui temos aqui um sinal, uma marca de que estamos a viver em comunidade. Obviamente que nós, enquanto padres, também somos chamados a ajudar esta compreensão, não é? E quanto nós explicamos bem as coisas e, de facto, abrimos aqui horizontes sobre o que é que está ali a acontecer. Claro, por exemplo, muitos noivos acontece que querem celebrar ali porque é um sítio especial, porque foram batizados, ou os pais casaram lá, e aí, ok, tudo bem. A minha é sempre, atenção, recordar que é a liberdade do casamento de ambos, que estão ali, não é porque os pais querem ou que eles querem. Agora, como é óbvio, há uma história de família e, portanto, também pode acontecer. E por isso é importante aqui explicar. Depois, o que é que também acho também importante dizer? Muitas vezes, claro, as pessoas, quando celebram casamento, já foram a muitos outros casamentos. É natural. Portanto, já viram coisas, ora, muito simpáticas, se calhar uma outra coisa menos simpática. Pronto, é o que é, não vamos estar aqui com rodeios. Como na vida, há pessoas simpáticas, pessoas menos simpáticas, pronto, mais agradáveis, menos agradáveis. E claro, depois mas o que é que acontece? Eu não sou pároco, mas tenho muitos amigos párocos e também já vivo isso, que é, para aquele casal, é o seu casamento e está, passa a expressão, fechado sobre. Portanto, no sentido, são eles. Para nós, padres, ouvimos tantos pedidos das coisas mais inacreditáveis que não fazem sentido. Não fazem sentido, ou seja, neste contexto, já lhes disse, pois é que vocês têm toda uma quinta, se vocês querem pôr toda a gente a fazer o pino, ponham toda a gente a fazer o pino, quer dizer, vamos ver, o dia não se condensa aqui neste momento da celebração, não é? Portanto, vi uma noiva que queria muito entrar com o Like a Virgin da Madonna. Eu disse, querida, eu compreendo que pode ser uma... Mas quer dizer, aqui, neste lugar, precisamente o simbólico da representatividade de tanto, calma, não é? Pois se quiseres entrar na quinta com o Like a Virgin, claro, aleluia, quer dizer, é daquelas coisas. Por isso é que compreender, mesmo às vezes as músicas, os cânticos, a questão é que há limites, não? Há extremos e muitas vezes eu acho que falta o bom senso. Pronto, e só que depois a questão é, para aqueles noivos, volto a dizer, são únicos e bem, estão a preparar o seu casamento e bem, só que nós, padres, às vezes ouvimos tanto e tanto claro, tipo de pedidos, que depois, quer queiramos, quer não, tem de haver ali um balizar e dizer, olha, desculpem lá, mas isto não. Porque depois é tal situação, se um abre a porta para não sei quê, então não sei o que, já sei que fez e tal. Enfim, se calhar também entre nós padres podíamos ajudar mais, não sei, é verdade. Agora, uma boa conversa com toda a gente ajuda a explicar, ajuda a abrir horizontes, ajuda a compreender. É isso que falta, uma boa conversa, porque a verdade é que, segundo dados do INE, em 2021, de 20 mil casamentos realizados em Portugal, aproximadamente, apenas 8 mil foram celebrados na igreja. Pois. Que num país dito católico, exatamente, católico, é muito pouco. Sim. Não é? E aqui, se calhar, interessa perceber um bocadinho porque é que isto acontece. E a mim, confesso, acontece muitas vezes ter casais que inicialmente até tinham tudo planeado e até faziam muita questão de casar pela igreja, mas depois são-nos postos tantos entraves que dizem, mas Isabel, eu prefiro, esquece a igreja, vamos partir para outra. E é triste, não é? Eu também já tive casais que em 2 semanas antes do casamento tiveram que trocar de igreja porque o senhor padre realmente estava ali. É importante, porque às vezes vão a pormenores de cânticos só com piano, com órgão litúrgico, por exemplo, flores, só aquele determinado. Porque depois não só somos padres, também são os zeladores das... Há ali um conjunto de coisas. A verdade é que muitas vezes são postos em muitos entraves. Às vezes há um sentido para isso, por exemplo, imaginemos, muito de igrejas mais antigas, por exemplo, são património municipal ou património nacional, etc. Portanto, têm regras mesmo, ou seja, têm também coisas que não podem, ou seja, orientar, e, por exemplo, às vezes acontece sítios onde têm mais casamentos, por exemplo, tem que se orientar para, o casamento do meio-dia quer uma coisa, o casamento da 1h30. Sim, normalmente aí tem que chegar a um entendimento com as noivas todas, não é? E partilham depois ali. Não, porque depois é que preciso perceber esta complexidade toda, não é? Agora, eu insisto muito nisto, uma boa conversa.
Às vezes é preciso respirar fundo, é verdade, parte a parte, respirar fundo. Uma boa conversa ajuda. Claro que depois são sempre as decisões finais do que pode surgir. Porque efetivamente as regras não são iguais em todo lado. Sim, porque, repara, há orientações gerais, mas e depois, como digo, neste caso, o parco, precisamente por conhecer a especificidade da sua realidade, pode dar determinado tipo de orientações. Isto é válido também para os profissionais, muitas vezes Claro. somos impostas regras que põem em causa o nosso profissionalismo, não é? Porque... Mas isso é precisamente o ajudarmos e termos uma boa reunião, ou pelo menos uma boa conversa com toda a gente, ou na medida do possível para tentar compreender. Claro, uma boa conversa aqui vai facilitar muito todo o processo, não é? Sim, explicar isso, às vezes, porque também, vamos ver, também explicar, às vezes, do nosso lado. Há pessoas, e atenção, o que eu vou dizer agora é mesmo com todo o respeito, é mesmo com todo o respeito, que as coisas acho que é bom dizer-se, não é? É isto. Há pessoas, enfim, sim senhora, têm fé e querem muito casar na igreja, mas estão completamente fora. Sim, sim. Não, sem mínima noção. E às vezes também é um bocadinho, calma lá, vamos tentar aqui compreender o que é que se está aqui a passar. Aquilo que estamos vindo a falar até agora, não é? É focar no essencial. Vamos focar aqui no o que é. Ou seja, mas eu quero muito porque é. Está bem, ok, mas no campo da fé, no campo espiritual, no campo religioso, depois às tantas vou a exemplos quase outros para se perceber. Olha, pergunto, qual é o teu clube de futebol? Por exemplo, não é? Estamos aqui mais a norte, aqui na cidade, perto, não é? Portanto, sim senhora, então imaginemos, sim, Ferreiro do FCP, do Clube do Porto, ok, ótimo, muito bem, então imagina que há ali um espaço e até há a possibilidade de casar no estádio. Imagina, tu vais de verde, porque até podes gostar muito do verde, mas vais de verde. De repente para-se para pensar, é isso que eu quero dizer, ou seja, isto não, porque também podemos evoluir para uma coisa tão, o meu eu, sem pensar o contexto. Acho que é importante pensar o contexto, porque é isso, nós, como ouvimos muita gente, ouvimos muitos extremos, claro. Muitas coisas, muitos pedidos, que dizer, calma, não é dizer logo que é estapafúrdio, mas é perceber, bem, há aqui um contexto, não é? Há aqui uma realidade, volto a dizer, comunitária, há um contexto, até podemos dizer cultural, enfim, e é preciso também, não é só aquilo que me apetece, porque achei giríssimo, vi num filme, não sei o quê, mas nos filmes tudo é possível, mas até foi numa igreja. Nos filmes tudo é possível. Não significa que aquilo seja realidade, é uma ficção e a ficção pode abrir, portanto, é preciso também ter uma conversa e o bom senso é fundamental, às vezes parte a parte, mas aqui peço mesmo às tantas os noivos, porque depois cria-se tanto uma idealização do dia perfeito, que bom, não sou nada contra, mas às vezes a idealização do dia perfeito basta, por exemplo, que o tempo mude. E já por exemplo, e o que eu digo aos noivos, e cá está, aqui entramos aqui, parece na preparação espiritual. A preparação espiritual implica uma liberdade, que é, obviamente que se vai programar tudo o melhor possível com o que se gosta. Mas o que é que interessa? Eu digo-lhes sempre isto, se vocês estiverem bem, até pode cair o maior temporal e vocês fazem a festa. Claro que sim. Até porque há coisas que não controlamos. Pois, por isso é que eu estou a dizer, quando o verdadeiro trabalho interior e espiritual, e que muitas vezes em contexto de igreja, e que, portanto, o que ajuda no sacramento, é perceber o que é que nós queremos aqui. Queremos partilhar a vida, a felicidade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E que depois isso é também a celebração que também nos ajuda a viver, a perceber o que é que está aqui a ser dito. Porque é profundamente transformador. E isso ajuda também as pessoas, os convidados, a estarem mais envolvidos na cerimónia, não é? Aquilo que falávamos há bocadinho, claro. De nem sequer entrarem ou de saírem, havendo essa explicação ao longo da cerimónia, que o Paulo faz de uma forma extraordinária, né? Até a parte do beijinho explica. Pois. Porque às vezes, lá está, é fazer porque sempre vimos fazer e porque nos dizem para fazer e não sabemos porque é que estamos o que está ali a fazer. acontecer, não é? Mas eu acho que depois o facto de nós irmos explicando durante a cerimónia, e mesmo na preparação, acabam os noivos por estar mais envolvidos, claro. Acabam os convidados... Os convidados sentem-se envolvidos, e é verdade, por exemplo, mesmo na homilia, claro que estou a falar para eles e se conheço melhor a vida deles, depois estou muito direcionado para os noivos, mas no fundo estamos ali a falar de relações humanas que toda a gente vive, e de repente tem as antenas.
passa a expressão, todos ligados, e pois. Independentemente da questão de ser crente ou não crente, da fé, mas que com os convidados pode acontecer, mas que é mesmo integrar, porque depois, quando a gente explica a celebração, por exemplo, as perguntas, o consentimento, está livre, sim, estou, queres para a vida toda? Sim, estou. Às vezes dizem, sim, estamos. E eu, parou, responde por si. Porque, não é a liberdade mesmo de eu estou a responder por mim, não estamos, pronto. E depois a educação dos filhos, estão para acolher a educação dos filhos, portanto, tudo isto, porque tem um significado, há uma história, há um acontecimento que vai apontar para um futuro, não é? E, portanto, tudo isto, e mesmo, por exemplo, claro que pego na homilia nisso, não é? Por exemplo, para falar nisto, na alegria, na tristeza e na saúde e na doença. É o que eu digo, hoje é um dia de alegria, mas olha, meus amigos, também há invernos na vida, não vamos estar com rodeios. Pois até digo muitas vezes, os casais mais velhos querem falar sobre o assunto. Há logo ali uma risada geral. Claro, não é? Porque, está-se a confirmar, não é? Mas porquê? Porque não vamos... Eu acho que uma das coisas que ajuda é não vamos ter idealizações, porque as idealizações muitas vezes são perigosas, porque criam-se tais maneiras de expectativa, agora vai ser tudo lindo e maravilhoso o resto da vida. Não vai. O lindo e maravilhoso no resto da vida é em cada dia. Até porque se fosse sempre lindo e maravilhoso, nós não sabíamos dar valor, não é? Exatamente, portanto, à relação. E como o ritual prevê isso, não é? Portanto, aquele momento em que um diz ao outro, aqui estou, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, no sentido de, pois, não é só quando as coisas correm bem. Porque se queremos viver o amor, a força do amor, é também quando as coisas correm mal. Às vezes, sobretudo, quando as coisas correm mal. Nas várias perspectivas. E sermos verdadeiramente o suporte um do outro. Porque muitas vezes, quando falo disto da fidelidade e da fé, não é? A fé exigida, falo-lhes mesmo disto, da questão da fidelidade. A fidelidade o que é? Eu estou a depositar a minha vida na vida da outra pessoa. Não num sentido quase absoluto, mas num sentido de partilha. Eu confio em ti. Eu quero confiar em ti. Eu quero, é uma vontade. Ou seja, e depois, muitas vezes, ao longo do tempo, recordo os casais dessa vontade. A primeira missão é um com o outro e um para o outro, porque vocês disseram sim, eu quero. Sim livre, e por isso é que tem que ser livre naquele momento, para partilhar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Nós não queremos a tristeza, nós não queremos a doença, mas pode chegar. E agora? Eu também saliento uma coisa, e parece-me importante também neste sentido comunitário, que é aqui a figura, enfim, nós simpaticamente dizemos os padrinhos, que são, chamamos as testemunhas, depois as damas de honor, etc. Sim, isso é outro tema, não é? Porque depois querem ter não sei quantos padrinhos e depois não podem ensinar todos. Não podem ensinar todos, porque é só mesmo uma testemunha que tem que ver com o civil, ok, mas pronto, a gente tudo, isto às vezes tudo, a gente pode tudo integrar, mas pronto, mas porque eu digo mesmo aos padrinhos, reparo e disse, vocês têm noção do que é que eles vos estão a dizer? Estão a dizer que a amizade que têm convosco é tal que, caso possa haver um momento menos simpático, vocês vão lá estar. São vocês que vão lá. Estão-vos a dizer, ajudem-nos a ser casado. Não é no sentido agora, estão metidos na nossa casa, não é? Sim. Portanto, não tem que ver com isso, mas é isto, ajudar. E às vezes brinco, olha, quando chegarem os filhos, olha, vamos ficar cá com os filhos e vão lá viver namorar um bocadinho, não é? Vão lá, porque às vezes é preciso partilhar enquanto casal, falar, isto é a tal continuação. Isto, nesta celebração, porque que eu digo esta importância da comunidade, que é fundamental no sacramento da Igreja? Porque nesta celebração está tudo isto a acontecer. Estamos, obviamente, a relembrar, ou seja, a viver a relação entre duas pessoas de uma forma única e especial, a viver este sacramento, que tem um impacto à volta a nível comunitário. E sim, são testemunhas de amor. Os casais que, se bem vividos, são testemunhas de amor, e testemunhas de amor não é que estão sempre agarradinhos aos beijinhos, mas que há, de facto, aquele lado de partilhar vida no cotidiano, partilhar vida nas coisas, desde as coisas pequenas mesmo, de cotidiano, até às coisas mais extraordinárias. E isto parece-me que é fundamental. E ali é um concentrado disso. E depois digo-lhes, recordem-se deste dia. E não para de ser igual. Já que tem aqui tantas câmaras, não é? Aproveitem, vejam o filme, lembrem-se daquilo que disseram, não é? É isso. Lembrem-se daquilo que disseram. Mas atenção, o amor do dia seguinte não é o mesmo daquele dia. Porque às vezes também vejo muito o perigo, que é um dia tão forte e tão bonito,
que depois parece que o amor fica estanque e querem replicar. Não, não é assim. Porque nós estamos a continuar a crescer. Portanto, quando chegam os filhos, há mudanças no casal, há mudanças, e portanto esse dia é para ser ali um boost forte de consolação. A adrenalina fica ali, não é? Pronto, de fica ali tudo no consolação, de máximo. felicidade. Mas para quê? Para, de facto, ao fazer o caminho, recordar o que é que se prometeu naquele dia. Claro. Não no sentido de um peso, mas no sentido de liberdade. Aqui estamos. E também insisto muito, se têm a dificuldade, peçam ajuda. Que é para isso que ela serve. É isso, peçam é? ajuda. Peçam ajuda. Não é para só preparar o casamento, mas mesmo depois de casados, pedir ajuda. Porque acho que é uma coisa que me parece mesmo importante. Claro. E volto a insistir, esta dimensão comunitária. Sim, é um dia de felicidade, é um dia depois a continuar a festa, que eu acho que é importante. Sim, senhora, às vezes, pronto, de uma forma geral, convidam-me e eu sempre que posso gosto de ir por várias coisas, para depois mostrar que também a relação com Deus não se reduz só, também agora ali é aquele momento, depois também continua no eco da festa e, portanto, eu ir estar lá também. Sim, porque há muitos padres que se põem ali num pedestal, não é? E a verdade... Pronto, enfim, é o que é. É, mas, e se lá está, se estamos a falar de comunidade, esta envolvência, não é? Faz todo sentido. E estar com as pessoas. Depois o que acaba por acontecer é a oportunidade mesmo de muito boas conversas, as pessoas vêm partilhar, já tive pessoas que se confessaram no copo d'água. Meu Deus! Pronto, enfim, já está. Olha, nem quero imaginar. Porque depois se sentem, enfim, com vontade, é verdade, também desmonta muita imagem, ou pelo menos estereótipo que possa haver da figura de Deus e da fé. É como digo, eu às vezes também fico a pensar, verdade, quando estou a abençoar um casamento, estão aquelas pessoas todas, gosto muito de que as pessoas possam sair com boas perguntas. Mesmo para elas, para a existência. O que é que isto significa? Nós somos muito mais do que o mero materialismo, somos muito mais. Então possa surgir essas perguntas para a existência. Claro. Pode ser um momento, não é? Que desperta ali uma série de... E que já me aconteceu, ou seja, de pessoas que depois, independentemente depois da questão de casamento, ou dessas pessoas que querem casar, mas na sua existência querem conversar. Porque a verdade é que o facto de irem a um casamento, muitas vezes, é o único momento do ano em que vão à igreja. Pois, por exemplo. Não é? E, portanto, é uma oportunidade também para a própria igreja. Sim, para nós, para termos aqui um lado de atenção, de acolhimento e de abrir horizontes. E volto a dizer, abrir horizontes, porque às vezes confunde-se. Então é para mostrar que isto é tudo lindo e maravilhoso. Não é uma questão de ser lindo ou maravilhoso. Eu gosto de mostrar o que é o autêntico. Por isso é que na celebração, na sua devida dose, não é? Portanto, não é agora ali para falar dos dramas do casamento, também não é lugar. Isso é um acompanhamento. Mas é viverem o dia em verdade. Que é isso que eu peço muito aos meus noivos, vamos viver o dia em verdade. E tento ajudá-los muito nessa preparação, muitas vezes, da celebração, porque acho que há padres que não têm tanta oportunidade ou que não fazem isso tanto. Claro. E às vezes eu acho que a simples escolha das leituras... Ainda bem, tocamos aqui num ponto, isso é... Por exemplo, às vezes dizem, são vocês a preparar, são vocês que vão escolher as leituras. Eu digo-vos quais são as leituras, isso todas possíveis, aliás, a Bíblia toda é possível, não é? Portanto, ultimamente, se quiserem escolher a paixão, vocês lá sabem, mas pronto, mesmo para brincar, para dizer, ok, mas claro, há leituras que são mais apropriadas do que outras. E direcionadas para a celebração de casamento, não é? Para esse momento de bênção. Mas são vocês a escolher. Porquê? É tal situação. Para mim, é mais um casamento. Mas para vocês, é o vosso casamento. E escolherem as leituras, ler, rezar, ficar com elas. Olha, não, identifico mais com esta. Pois, tem que ver connosco. Olha aquilo. E às vezes acontece. Pois, mas nós não haverá outra leitura mesmo não desse. E claro, pode surgir outra leitura mais. E porquê? Porque isso é o que marca. Bem, eu já tive noivos que foram eles a ler, por exemplo. Eu digo, olha, não esqueçam de escolher os leitores. Não, queremos ser nós a ler. É possível realmente participar. É possível participar, não é? Claro. Pode ser uma celebração mesmo bonita em que as pessoas participam, os próprios convidados participam. Os próprios convidados participam, ter ali momentos do ofertório. Outra coisa que muitas vezes acontece é os noivos perguntam, com missa ou sem missa? Vamos lá, o famoso, com missa ou sem missa? Bem, o sacramento do matrimónio é um sacramento por si, portanto pode ser vivido só o sacramento do matrimónio. O ritual prevê isso, portanto pode acontecer. Porque, por exemplo, se for abençoado por um diácono, o diácono não celebra a missa, portanto não pode haver. Eu se calhar antes disso dizia assim, o que é que significa isso do sem missa e com missa? Então,
Sem missa significa que não há celebração, não há aumento da consagração, não há consagração do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, e, portanto, não há esse momento. Há comunhão, mas não há consagração. Pode haver comunhão, ou pode não haver comunhão também, Ok. pronto. Mas à partida pode haver comunhão, mas não há consagração, ou seja, não há... Isso hoje, claro, depois outra coisa que isso é interessante às vezes quase de desmontar, que é a noção do tempo. É verdade que eu pergunto sempre, quando é uma celebração de casamento, se há alguma coisa na igreja depois... Porque estamos limitados a nível de tempo, não é? Temos que nos ajustar. E temos que nos ajustar. E pronto, depois obviamente há sempre aquele atrasinho e tal, e não sei o quê, parará, tiruru, tururu, papapá. Pronto, que faz parte. Eu estou a dizer isto. Os 10 minutinhos, faz parte. Não é mais do que isso, é uma falta de respeito com toda a gente. Mas eu acho que 10 minutinhos estamos bem, não é? Mas também, para não ser uma coisa que eu acho que também é importante não ser a coisa rigidez da super protocolar. Parece de repente estamos ali todos em tensão, tudo a cumprir, calma, vamos respirar, calma. Portanto, dignidade não significa rigidez, não é? Pronto. Mas o que é certo é que é preciso perceber, por exemplo, pode acontecer numa igreja que há uma missa a seguir da paróquia, etc. Então temos que conjugar isto. Bem, eu que digo sempre aos noivos, olhem, se vocês estão preocupados com o tempo, nesse dia, eu sei que agora ainda está tudo muito frio, estão a pensar muito de contabilizações, nesse dia, esqueçam. Não é que as coisas vão cair, mas ganha-se outra noção de tempo. Ou seja, há mesmo aquele tempo psicológico, podemos dizer, há outra noção de tempo. Agora, isso não significa que não possamos coordenar minimamente as coisas. Eu digo-lhes, sinceramente, claro, eu como padre gosto muito de celebrar a missa no casamento. Porquê? Porque acho que há ali espiritualmente falando, há ali uma presença de Cristo, há uma presença de Deus que dá ali uma outra força humana, espiritual, pronto. Compreendo se estamos limitados de tempo, portanto, compreendo que a gente tem que ali conjugar as coisas, e eu nisto, enfim, como já são alguns casamentos, portanto, também já vou tendo aqui a minha noção temporal, mesmo se a coisa esteja a avançar, mas, sinceramente, às vezes fico muito preocupado só com a questão do tempo, e eu digo, olha, não é por aí. Agora, há aqui uma dimensão espiritual mais forte a acontecer, mas, mais uma vez, nada que uma boa conversa com quem vai abençoar o casamento possa resolver. Porque às vezes também pode acontecer, e eu também digo isto, pedem-me a celebração de um casamento, abençoar um casamento. E o que acontece é, eu já tenho um casamento antes ou depois. Eu digo-lhes, olha, meus amigos, eu posso dar um sim nestas condições, que é, eu daquilo que vejo dá-me tempo para fazer a viagem, porque depois tenho que pensar, não é? Claro. A viagem, de um sítio para o outro, etc, pronto, tal, dá-me tempo. Mas, vou-vos pedir, ou estão sujeitos a que eu possa chegar um bocadinho mais tarde, porque pode haver o atraso e não sei o quê, e há prioridade porque já é o casamento antes, ou vou-vos pedir, que é, não pode haver mesmo grandes atrasos, porque senão vou-me embora, porque eu já tenho um compromisso primeiro. Tudo é conversado. Eu explico muito direitinho no sentido de, para compreenderem que, para eu aceitar, já há uma tenho, série de condicionantes. Sim, nesse sentido, porque eu já tenho aqui, outros em termos de agenda, outros compromissos e tenho que honrá-los, tal como vocês gostariam que eu honrasse e honrasse o vosso, portanto, ponho sempre isso. Ok? E até hoje, sinceramente, tudo quando é conversado, e bem conversado, tudo muito mais tudo fácil, flui, não é? Tudo flui. Mas pronto, isto para dizer que houve uma outra situação que é verdade que sim, que eu disse, olha, eu aqui para vos celebrar o casamento, sinceramente, não tenho mesmo tempo para não é que a missa vai demorar muito mais tempo, mas demora sempre mais um bocadinho. Tempo, não é? E pronto, e então, mas foi muitas poucas vezes, portanto, quando tudo é conversado, tudo é explicado, eu um outro, nós preferimos sem missa e tal, e claro, se perguntam o que eu prefiro, eu digo-vos, gosto por isto, porque o que eu acabei de dizer, acho que há ali uma presença de Deus, de uma forma ainda mais forte, com consagração, e depois de acontecer, dizem, pois é curioso, afinal nós não sentimos, não demos pelo tempo passar. Claro, eu disse, pois, porque é um dia tão bonito. E vamos dizer, que nós que estamos ali a celebrar, ou estou a abençoar, enfim,
temos também uma força tremenda para ajudar a que esse Estamos a falar de tempo, uma diferença de, sei lá, 5, 6 minutos, não é? 7 talvez. 7, 10, máximo Depende. 15, depende dos cânticos, porque Claro. depois há um outro acrescente de cânticos, não é? Do cordeiro, eventualmente se quer ou não, mas vamos a falar ali de 15 minutos. Mas sinceramente, 15 Não todo. minutos num dia inteiro Claro. não é por aí. Depois lá Não está, é mais por uma vez, aí. se for trabalhado previamente e se nós nos envolvermos e fizermos com que os convidados se sintam envolvidos Mesmo também. convidados, eu Não já é? tive Pode haver, por exemplo, um momento ofertório que é uma coisa tão bonita. Exatamente, não é? por exemplo, portanto, já tive situações mesmo de convidados que é mesmo interessante de perceber que estavam a ir embora, mas e depois às tantas aconteceram de pessoas que saíram da igreja para ir chamar, estavam no café, vocês estão a perder o melhor. Claro. E portanto as pessoas vêm, porquê? Porque estamos ali, aí sim, como padre, isto tem muito claro na celebração do casamento. Uma celebração religiosa bem vivida, portanto esta parte religiosa bem vivida do casamento, é que um boost para que o dia seja ainda melhor. Claro, Porque há claro ali que uma sim. dimensão espiritual a acontecer. Deixa-me só perguntar-lhe, e nós estamos assim com o nosso tempo todo contadinho e tenho aqui uma série de questões ainda. Deixa-me tentar. Se Sim. estivermos aqui a falar da questão com missa, sem missa, comunhão, não comunhão. Quando temos um casal em que um está a vivê-lo na fé, o outro não está, Sim. é importante ou essa parte da missa e da comunhão tem alguma interferência em que. Não, ou seja, não tem interferência que é, vamos ver, isto é o que se chama casamento com disparidade de culto, Exatamente. tecnicamente falando, não é? Ou seja, pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que até, uma tem de ser batizada, inevitavelmente, para haver o sacramento na igreja, uma tem de ser batizada, e outra pessoa pode não ser, ou pode ser de outra religião, ou de outra confissão cristã, por exemplo. Claro que aqui há uma série de autorizações que é preciso conjugar licenças, ou seja, às vezes que é preciso licença ao bispo, mas pronto, isso é a parte, diria, mais burocrática, que é tudo esclarecido, mas muito bem, e é relativamente tranquilo, ou seja, quando as coisas são bem faladas, portanto, mas que se percebe que, ao viver, integra em tudo o que é, faz parte do sacramento na Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo que haja disparidade de culto. Mas já aconteceu, imaginamos, por exemplo, uma das pessoas não de todo não é crente em Deus, mas sabe, ou seja, as obrigações do matrimónio e que está livre e, portanto, está tudo bem explicado, sim senhora, mas, por exemplo, chega o momento em que há a entrega da aliança. E diz, olha, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa não o vai dizer. Claro. Só diz, Recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Ponto. Não tem de o dizer porque não faz sentido. Claro. E quando chega ao momento da comunhão, não comunga. Ok. Portanto, ele comunga a pessoa que, pronto, não vai comungar, porque cá está, não está em comunhão agora com aquela dimensão da fé. Voltando aqui à celebração, então. Sim. A nível de estrutura, normalmente os noivos têm que escolher 2 leituras? Sim, normalmente o que digo é, portanto, leitura Antigo Testamento, Salmo, Novo Testamento e Evangelho. Normalmente o salmo cantamos, não é? O Salmo pode ser cantado ou lido, mas isto eu digo porque eu abro para eles serem eles a escolher. Maravilhoso, No maravilhoso. sentido de, ou seja, não, eu digo como as coisas são e Sim, depois, sim. para que depois possa ser pensado, escolhido, etc. Porque imaginemos, até temos 3, 4 pessoas que gostavam muito de ler. Olha, então leiam um salmo, por exemplo, não é? Não é cantado e é lido e essa pessoa, a partir assim, cantado, ou uma leitura do Antigo Testamento ou Novo Testamento, Salmo e Evangelho. Portanto, podemos ter uma ou 2 leituras, ou 2 não é? leituras, sim. Se for 2 leituras, a partida será do Antigo Testamento, Novo Testamento. Se for só uma leitura, Antigo Testamento, Novo Testamento, e sempre o Evangelho. Não é? Ok. Portanto, sendo que o Evangelho é lido pelo padre, ou o diácono, ou outro padre Quem está a fazer a possa celebração. estar a celebrar. Sim. Depois temos a oração dos fiéis, que também é um Temos a oração momento em universal. que Sim, pode senhora. ser muitas vezes escrito pelos noivos. Também pode ser escrito pelos noivos. Ou seja, há ali uma base, ou seja, recordar que é para rezar também pela igreja, pela comunidade. Voltamos sempre ao sentido comunitário e depois vamos particularizar. Olha, quero rezar por ou uma pessoa que gostava muito que cá tivesse e não pode estar, ou pessoas que já partiram e queremos, portanto, e depois pode-se particularizar. E pode ser um momento de partilha ali em que os vários convidados podem Também ler, não é? Não podem tem que ser ler, lido sequer só por uma não, pessoa. Não, pode ser até várias pessoas que vão ler, portanto, acho que isto é bom a preparação antes, no sentido para que as pessoas Claro. estejam ali prevenidas. Acontece muitas vezes as pessoas, se o padre for estou muito nervosa, digam quando é que é para ler e não sei, não se preocupem. E se contratam a mim, eu estou lá e ajudo. Que eu, Está bem? pronto. Não, que eu digo, às vezes, então agora vamos ouvir a primeira leitura. Pronto, Sim. então sentamos e tal. Ou seja,
Não se É descomplicar, quer dizer, não é? É descomplicar, É descomplicar. ajudar a que isso aconteça. Pronto, e depois a oração universal ou dos fiéis, portanto todas as pessoas podem ler. Há quem tenha um momento do ofertório, mas aí digo mesmo que o momento do ofertório chamado, ou seja, com algum simbolismo, acaba por ser quem está já muito integrado na igreja, ou grupos às vezes escuteiros. Eu fiz isso no meu casamento e confesso que foi dos momentos mais bonitos Pronto. que tive durante toda a celebração. Pode acontecer, sim, pode acontecer, que acho que é ajudar a viver, enfim, de outra forma que há ali toda uma história a acontecer. Sim, porque depois os objetos não têm que ser, podem ser escolhidos também objetos que façam ali sentido para o casal, faça não é? sentido e, portanto, sendo e depois no final, sempre com o ofertório do pão e do vinho. Claro. Pronto, que é o Claro. grande ofertório. Porque, dizer uma coisa, que mesmo na missa, o ofertório na missa, as pessoas não têm esta noção, que é oferecer o fruto do trabalho. E durante muito tempo, ou seja, aliás, em alguns países do mundo ainda é assim, que as pessoas, por exemplo, levavam batatas, arroz, cenouras, portanto, era o ofertório. E aquilo era distribuído pelos pobres, quem mais necessitava. Ok. Portanto, é recordar que aquele momento do ofertório, não é? Claro, as pessoas põem a moedinha, porque no fundo é o fruto do trabalho. Não é? O fruto que nós estamos ali para depois ser Que não é distribuído. obrigatório também. O peditório na celebração do casamento é obrigatório? Ou depende isso das... depois também depende de cada comunidade, de cada Ok. paróquia, o que costumam fazer, não é? Portanto, Porque há muitos noivos que se sentem incomodados com isso, por exemplo. Pois, mas mais uma vez, tudo Conversem, conversem. não é? Porque se for assim, dizer, ok, então vocês, porque podemos fazer uma coisa que entre os nossos convidados antes, pode ser uma coisa no final, conversem, esclareçam, tirem as dúvidas, mas outra coisa que é, não vão com o ataque, nem Sim. vão com a defesa. Vão com mente aberta, não é? Vão com a mente Vão- aberta para Da mesma forma que compreender a vão ter com realidade. todos os outros parceiros que fazem parte do dia, porque é que às vezes vão para a igreja já... Pois, mas bem, isto enfim, toda a dimensão cultural, portanto, podcast 3. Não, tem que ver com toda a nossa dimensão cultural, enfim, tem que ver aqui com muitas questões, mas uma boa conversa com o padre, que às vezes, e mesmo que às vezes o padre, para estar naquele dia mais chateado ou qualquer coisa, respirar fundo, dizer, Sr. Padre, estamos aqui, prefiro que possamos vir outro dia. Claro. Porque às vezes também Todos temos dias maus, não é? Pronto, porque às vezes também acontece, não é? Que às vezes digo, pois, mas não é difícil falar consigo. Eu disse, não é bem difícil, a questão é que vocês querem um horário que toda a gente quer e, portanto, Pois. eu não consigo dividir, não é? É preciso também, às vezes, perceber isto. Temos estes dias específicos porque tem uma razão de ser, porque nos outros momentos estamos a fazer outras coisas. Ou, quando abrimos possibilidade de outros horários, vocês não podem porque normalmente é ao final do dia ou ao fim de semana. Sempre, Então, não é? toda a gente quer ao final do dia ou ao fim Claro. de semana. Só que toda a gente quer logo. Eu não consigo estar com toda a gente. Ao mesmo portanto, tempo, claro. E às vezes tem que haver aqui esta flexibilidade e mesmo pode-se passar. E agora o online também facilita imenso, não é? Portanto, Sim, é verdade. Só ver- quase a terminarmos. Votos. Os noivos podem personalizar os votos, não podem? Vamos ver. Eu, quando são votos personalizados, eu gosto muito de acompanhar e peço o texto. Porque quando nós estamos a falar no sacramento da Igreja, portanto, há aqueles votos que são muito específicos e porquê? Porque têm um sentido. E se querem fazer uma coisa muito diferente, então deixa de ser o sacramento. E, portanto, já aconteceu de noivos que têm uma preparação de fé imensa, de caminho, conhecemos muito bem, e o querer personalizar e sabem porque é que querem personalizar. Não é só por ser uma coisa bonita, mas é que faz sentido enquanto oração, porque é no fundo uma grande oração que estão a dizer um ao outro, de consagração, não é? Portanto, tornar aquele momento sagrado. Sim, mas volto a dizer que falem com quem abençoou, para explicar, para que possa ser conversado, porque há essa possibilidade. E em que momento? Se sim, em que momento é que isso acontece? É o tal momento da troca de alianças, Ok. porque esse é que é o momento dos votos, não é? Portanto, fazem os seus votos personalizados e depois terminam com a entrega da aliança. com a entrega da aliança. Pronto, porque então ali, portanto, e depois ali fecha então o ritual do matrimónio, se bem que depois a seguir há a chamada bênção nupcial, que é assim, a grande bênção da invocação de Deus, do Espírito sobre aquele casal já, aqueles esposos, porque deixam de ser noivos para passarem a ser esposos. Isso é, que É, o é a pormenor. primeira vez que o padre se dirige aos noivos como esposos, como não é? esposos, porque já Sim. são casados. Sim, sim. Portanto, já são casados. Então, desde aí, mesmo o próprio ritual é muito interessante que diz noivos e depois a seguir diz esposos, porque já são casados.
A entrega do ramo à Nossa Senhora, quando há, e eu peço sempre aos meus noivos, se o fizerem, façam-no com sentido, não é? Porque não é claro. só ir entregar um ramo para ficar bonito na fotografia e para ouvirmos um Ave Maria. Pois. Não, tem que haver ali um sentido mesmo. Quando existe... É um momento de ação de graças, porque mesmo nas grandes celebrações, o chamado momento mariano é depois, então, da comunhão. Portanto, o momento de ação de graças... É já ali mesmo a terminar, já não é? mesmo a terminar, então, o momento chamamos mariano, próximo, na relação que se tem com a Nossa Senhora, então a entrega do ramo, um gesto romântico, e é isto, que seja mesmo com sentido. É que vivam um momento. Sim. Mas pronto, enfim, naquele momento é o que é para que faça sentido e portanto, que se possa ali conjugar. Mas, sobretudo, isto que seja um dia... Eu também digo aos noivos, e bem, vocês preparam a quinta, preparam, querem os fotógrafos, as fotografias antes, depois, etc. E bem. Escolhem a comida. Não é? Portanto, escolham também... Então, que o momento religioso não seja de todo porque sim, só, mas que seja verdadeiramente vivido espiritualmente entre vocês. Eu dou-lhes mesmo assim umas perguntinhas. Eu digo que isto não é para mim, sabes, não é para mim, é para vocês. Não tenho que me mostrar respostas a nada que se pareça, mas que, ao longo do tempo, pronto, nas conversas que vamos tendo, para preparar para aquilo, volto a dizer, se estão bem, e estar bem não significa não estar nervoso, não estar emocionado, não tem nada a ver com isso, mas é o estar... Faz parte. Estar presente. Toda a gente vai sentir isso. Claro. É uma mudança... Arrepia. Não é? Arrepia. Um momento bonito, é verdade. É um momento de luz mesmo. Última perguntinha só. Um conselho, se pudesse dar assim um conselho, se pudesse não, porque vai dá-lo, a quem nos está a ouvir, qual seria? Sim, à volta de casamento, é isto que possam viver com profunda autenticidade. Não porque viram isto ou viram aquilo, não porque alguém quer... Não, mas porque seja uma coisa profundamente interior a dois. Verdadeiramente marcada. Cara, vem-me a imagem, não é? Quando se dá a mão, não é? Portanto, chega a haver um momento em que não ambos dão e ambos recebem. Então preparem-se o momento de dar a mão, da partilha, com muita profundidade. E que se isso é feito, o dia é tão luminoso. É tão luminoso. Obrigada, do fundo do coração, foi um gosto. Obrigada. Um prazer. E tomara eu, olha, já sabe. Quanto a vocês, continuem por aí ao longo das próximas semanas. Temos muitas novidades, muitas dicas, muitas conversas aqui no podcast da CLEP.